Olá, gente, tudo bem? Estou mais uma vez aqui para dar uma dica para vocês ultra mega power. Algumas dicas até elas parecem ser muito simples e aquelas que todo mundo já pensou um dia, mas se não colocada em prática não funciona, na verdade? E essa dica ela é para que vocês reconheçam as suas forças e as suas fraquezas, tá? O que fortalece você, o que enfraquece você, tá? Então, assim, ó, num processo de coaching, a gente sempre olha para dentro, né? Tudo é voltado para autoconhecimento, né? Então, às vezes, assim, você precisa perceber quais são os seus pontos fracos, os seus erros, né? As suas fraquezas. E é muito interessante numa sessão de coaching os meus coaches terem certa dificuldade de dizerem quais são os seus pontos fortes, quais são as suas qualidades, né? Quanto a isso, se você acha muita dificuldade de encontrá-los, uma dica legal é perguntar para as pessoas que convivem com você, que conhecem você mais profundamente. Perguntar, escuta, o que tu acha? Quais são as minhas forças, meus talentos? No que você acha que eu sou bom, né? Isso é uma dica para quando você, num primeiro momento, não consegue enxergar muito bem as suas qualidades, né? E quanto a defeitos, quanto a fraquezas, por mais que você não consiga fazer uma viagem muito profunda para dentro de si, sempre tem coisas e aspectos que a gente se conhece muito bem, né? Então, com toda certeza, você sabe algumas coisas que te deixam fraco, outras coisas que te deixam fortes. E para exemplificar, eu posso falar um pouco de mim. O meu processo de emagrecimento foi assim. Eu descobri muito rapidamente meus pontos fortes, os meus pontos fracos, o que me fortalecia e o que me enfraquecia. E o que me fortalecia, gente, era ter uma ferramenta de controle de carboidratos, porque a minha alimentação era baseada em controlar carboidratos, então eu tinha uma ferramenta lá que eu anotava tudo que eu comia, né? E aí isso me dava incentivo, me incentivava, porque eu via que eu conseguia bater a meta, então eu ficava orgulhosa de mim no final do dia, consegui mais um dia, consegui mais um dia. Então o controle era uma coisa que me fortalecia, controlar tudo que eu comia, né? Outra coisa que me fortalecia muito era tirar minhas medidas de 3 em 3 dias ou uma vez por semana, porque sempre tinha diferença nas medidas, porque as medidas é o primeiro lugar que a gente consegue notar diminuição de gordura, né? Na balança não é tanto, porque o peso ele envolve muitas coisas, retenção de líquido para as mulheres que estão na TPM, também não é o melhor dia para se pesar, então o ideal sempre era com a fita métrica, que era onde eu conseguia ter realmente ver a diferença nas minhas medidas, e isso é perda de gordura. Então isso me fortalecia muito, me fortalecia ir para frente do espelho e me olhar e ver cada coisa que estava modificando no meu corpo, né? Deixando de ser uma gordinha para ser uma magrinha, então cada coisa, cada diferença, cada detalhe, eu me sentia muito fortalecida, não é verdade? E aí, mas também eu tinha as coisas que me enfraqueciam, e eu sabia quais eram. Por exemplo, comprar coisas que eu sabia que não poderia comer e deixar lá no armário me enfraqueciam, porque eu sabendo que estava lá, eu queria comer. E eu comia. Então, se eu sabia que isso me deixava fraca, eu não comprava. Eu comprava as coisas que eu sabia que eu podia comer. E, falando também lá, que eu esqueci, que é bem importante, gente, na parte da parte fortalecedora, do quesito fortalecedor, uma coisa que me deixava muito forte era a criatividade de fazer novos pratos, novas receitas, que eu conseguia fazer deliciosas receitas dentro do que eu podia comer. Então isso me deixava ainda mais forte, porque eu sabia que quando dava aquele fomão, ou quando dava aquela vontade de jacar e de comer doce, alguma coisa assim, eu ia lá e fazia as receitas que eu podia fazer e ficavam deliciosas, então isso me fortalecia muito também. Ao contrário, o que me enfraquecia era eu ir pra frente do espelho e ficar percebendo só o que eu achava feio, me fazia
baixar a autoestima, né? Ter coisas que eu não podia comer em casa me deixava enfraquecida também, né? Ficar me comparando com outras pessoas, com outros padrões de beleza, também era algo que me enfraquecia. Então eu sempre, quando eu me dei conta que existiam esses traços fortalecedores, esses traços enfraquecedores, eu comecei a criar estratégias em cima de cada uma, tanto das fortalecedoras para fortalecer ainda mais, quanto para o que me enfraquecia, né? Eu tinha sempre uma estratégia para cada uma dessas coisas, mas é muito importante escrever, gente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de escrever ou preguiça de escrever. Escrevam, porque a nossa mente, o exercício de escrever abre a nossa mente, expande a nossa mente, e a gente enxerga, primeiro fazendo exercício de pensar o que me enfraquece, o que me fortalece, pensar, aí depois escrever no papel e depois ler. É um exercício que expande a mente da gente, e a gente começa às vezes até descobrir coisas novas podem surgir por aí, coisas que vocês nem tinham ideia, tanto fortalecedoras como enfraquecedoras, né? Então é um exercício muito bom para abrir a mente da gente e deixar a gente ainda mais fortalecido para a gente conseguir conquistar o objetivo da gente, independente do objetivo, gente. Pode ser emagrecimento, aumento de massa muscular, voltar para academia, pode ser algum projeto profissional. O que te fortalece, o que te enfraquece. Sentar na frente da televisão é uma coisa que já me deixa fraco, porque eu já quero deixar tudo para amanhã. Então não senta na frente da televisão. Vai fazer alguma outra coisa que vocês gostem, mas que não te enfraquece. Por exemplo, escutar uma música, porque muitas vezes tu pode estar até trabalhando e escutando música junto. Então é sempre uma estratégia para cada ponto. Até nos relacionamentos, às vezes você tá lá de coração partido e o que você faz? Vai lá escutar aquelas músicas descornadas, como eu chamo. Você fica ainda mais fraco, ainda mais triste, ainda mais se sentindo sozinho, carente, né? Então, o que você faz? Coloca uma música legal pra cima, alto astral, vai pra frente do espelho dançar ou se empoderar, entende? Vai pra frente do espelho, olha, se goste, faça uma pose, olha que lindo que tá meu músculo, sei lá, gente, todo mundo tem um jeito que sabe isso me fortalece, isso me enfraquece. Então, evite o que enfraquece e coloque ainda mais força no que te fortalece, né? Porque pensamentos de desânimo, de carências de todos os tipos, de vitimismo, isso tudo enfraquece muito a gente também, né? Então evite, começa a se dar conta, opa, tô começando a pensar coisa negativa, me achar vítima, me achar o coitado, achar que eu nunca vou conseguir. Muda o padrão mental e começa a pensar, não, fulano conseguiu, eu também consigo, ele não tem nada diferente de mim, só que ele se dedicou, né? E procurar saber o que essa pessoa fez para você fazer igual, né? Tá, gente? Então, hoje era essa dica que eu queria dar pra vocês. Espero que vocês aproveitem, que vocês gostem, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, beijo!